Olá, bom dia a todos que nos acompanham agora. Vamos dar início, então, a mais um evento, né, dentro da 44ª Semana Científica do Hospital de Clínicas. Vamos, então, falar sobre o uso e compartilhamento de dados em pesquisa, novos desafios para uma prática antiga. Então, meu nome é Suzy Camei, atualmente eu sou coordenadora da Comissão de Segurança de Informação e Comunicações do Hospital de Clínicas, que foi nomeada como encarregada de dados do Hospital de Clínicas, né? Então, é o órgão responsável por toda a gestão e tudo que diz respeito à LGPD e, consequentemente, então, atua, né, na discussão sobre o uso dos dados, principalmente, né, dos pacientes do hospital, pelos pesquisadores. A gente, então, trouxe esse tema, né, para fazer um debate sobre, não mais simplesmente sobre a LGPD, né, porque nós já temos alguns anos já que a LGPD já está valendo, mas, principalmente nesse último ano, nós tivemos uma nova resolução do Conselho Nacional de Saúde, que ainda não foi promulgada, né? Ela ainda não está valendo, mas já está lá no site. O próprio Agência Nacional de Proteção de Dados divulgou uma cartilha sobre o uso de dados em pesquisa. Então, nós temos um vasto material e uma grande discussão sobre isso, muitas dúvidas, poucas certezas, né? E, além disso, a responsabilidade que os pesquisadores passam a ter sobre esses dados que são compartilhados com ele? Será que muda alguma coisa? Né? A pesquisa sempre foi uma área que teve muito cuidado com o uso de dados, né? O que a LGPD traz de novo para a gente? E para fazer essa discussão, eu tenho, né, a grata satisfação de contar, então, com a professora Márcia Santana Fernandes e com a professora Ilka Lineburger, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação da Márcia, que vai começar a nossa discussão com uma apresentação. Depois eu apresento a Ilka e nos 30 minutos finais, então, a gente abre para discussão, tá? Então, a professora Márcia Santana Fernandes, para quem ainda não conhece, né? Ela é advogada, pesquisadora em pós-doutorado no Observatório de Propriedade Intelectual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ela é professora e coordenadora adjunta do mestrado profissional em pesquisa clínica do HCPA e pesquisadora associada do Laboratório em Pesquisa em Bioética e Ética na Ciência do Centro de Pesquisas do HCPA, o LAPBEC-HCPA, e membro do Comitê de Bioética do HCPA. Então, Márcia, por favor, passo a palavra para ti e que tenhamos uma boa mesa. Obrigada. Muito obrigada, Suzy. É um prazer também estar nessa mesa com a Ilka, igualmente nesse evento, né, que é um evento tão importante assim para a história do Hospital de Clínicas e igualmente para a pesquisa. Eu preparei, então, uma apresentação para a gente tratar desse tema que o título foi muito feliz, né, dessa mesa, que é realmente uma prática muito antiga, ao uso de dados pessoais na ciência. Na verdade, se nós formos pensar em alguns pontos de partida, que nós poderíamos dizer, né, com essa escultura magnífica aqui do Tony Craig, né, que os dados hoje eles são efetivamente relevantíssimos e sempre foram na área da pesquisa e na área da saúde. Nós só tivemos o desenvolvimento científico, a medicina científica justo se caracteriza, não é? Pela forma sistematizada, organizada, metodologicamente definida do uso de dados e informações. E, sem dúvida nenhuma, o século XX, a partir das décadas de 60, né, o crescimento na área da saúde foi exponencial. E, obviamente, na era da informação, né, esses elementos que já vinham sendo construídos ao longo do tempo, eles se potencializam.
e eles se potencializam justamente porque eu não tenho somente base de dados. Esse infográfico ele é muito feliz, né? Porque ele nos demonstra, de uma certa forma, a dinâmica hoje dos dados, ou seja, eu tenho bases estruturadas, organizadas, pré-definidas, assim como eu tenho um fluxo de informação que circula. E hoje, com os aplicativos, com as muitas tecnologias na área da saúde, estamos falando de robótica, de inteligência artificial e de muitas outras técnicas, isso fica efetivamente potencializado, o que a gente chama, né, o período em que a gente vive hoje, a quarta revolução. Diante disso, a gente tem alguns pontos de partida, né? Os dados são essenciais para a pesquisa científica, dados pessoais têm proteção em normas e sempre tiveram, a gente vai ver, em documentos de boas práticas e em soft laws também. A proteção não veda a realização de pesquisas com dados pessoais, mas sim estabelece requisitos e padrões a serem seguidos, e o consentimento informado não é a única forma lícita e ilegal de utilizar dados pessoais para a pesquisa. Então, partindo desse ponto de análise, por que proteção de dados pessoais? Tudo está no princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é um princípio constitucional muito importante, inerente a todos os países democráticos do mundo, em todas as constituições de países democráticos. Esse princípio ele está lá e ele influencia toda a estrutura normativa, seja ela legal, seja ela infralegal, de um sistema e de uma nação. E o que neste guarda-chuva está os direitos fundamentais, como o da privacidade, como da proteção de dados, como da intimidade, do acesso à informação, para o nosso livre desenvolvimento da personalidade. Esse outro grande princípio do direito civil, que nada mais é do que dizer permitir a todos os seres humanos desenvolverem todos os seus estágios e terem protegidas a sua integridade física, moral e psicológica. Isso é a essência dos direitos de personalidade. E entre os direitos de personalidade, eu tenho lá o direito à privacidade, o direito à proteção de dados pessoais e o direito à autodeterminação informativa. Pois bem, vejam como esse tema é um tema de preocupação internacional. Se a gente olha esse mapa, a gente vai ver que os países eles são classificados aqui por uma forte proteção aos dados ou uma limitada proteção aos dados. Nós estamos ali no mediano, nós estamos entre os países que têm regras de proteção, mas não têm regras do ponto de vista muito fortes em relacionados à proteção. Obviamente que essa é uma classificação que eu discordo muitas vezes, porque se nós formos observar, nós temos talvez o mesmo padrão de proteção que os Estados Unidos ou mesmo em muitos países europeus. Mas vamos seguir aqui a nossa trajetória. Eu fiz algumas perguntas centrais para a gente poder nortear essa fala em 30 minutos. E eu vou procurar responder essas 6 questões com informações. Eu posso utilizar dados pessoais de saúde, dados sensíveis para pesquisa? Quais normas eu tenho que observar? Quais as formas de tratamento de dados pessoais sensíveis pela LGPD? Para organizar uma base de dados com dados sensíveis, sempre eu tenho que obter o consentimento informado do titular, mesmo população vulnerável? Posso utilizar dados de prontuários eletrônicos para pesquisa sem consentimento? Para utilizar os dados sem consentimento, eles devem estar anonimizados? Posso compartilhar ou unificar bases de dados? Muitas dessas pesquisas eu aprendi com os próprios pesquisadores. Essas dúvidas, elas nascem justamente das próprias pesquisas. Quando a gente está ali pesquisando e a gente tem que fazer uma interface com os nossos projetos de pesquisa, com o Comitê de Ética em Pesquisa e com outros
com outros órgãos institucionais, como a Suzy acabou de falar, um órgão tão importante que é a função que ela exerce, que é de ser uma encarregada de proteção de dados, que hoje tem uma autoridade nacional que tem o papel de fiscalizar. Então, essas dúvidas, elas têm que serem respondidas. Só que eu digo a vocês que nós não estamos no deserto. A LGPD não é a única norma que estabelece que nós temos que cuidar os dados e temos que cuidar os dados com zelo. Se a gente for olhar a história da pesquisa e da proteção da dignidade da pessoa humana, a gente sabe que a década de 70 foi também muito relevante nesse aspecto, porque justamente depois de uma Segunda Guerra Mundial tão conturbada, né? E aqui nós temos declarações internacionais que fizeram standards, que estabeleceram padrões éticos de realização de uso de dados, não só de dados, mas de pesquisa envolvendo seres humanos. Fora isso, nós temos as normas deontológicas dos profissionais que são os responsáveis pelas pesquisas. Todas as regras deontológicas que obrigam esses profissionais têm pelo menos uma regra em que diz que justamente eles devem observar não só os cuidados com os direitos de personalidade dos participantes, mas fora isso, todas as recomendações internacionais de boas práticas que estão hoje vinculadas às agências de vigilância sanitária, como é o caso da Anvisa. Fora isso, e principalmente, nós temos leis que obrigam. E aqui no Brasil, hoje, o arcabouço normativo aumentou, porque além da Constituição, do Código Civil, nós temos a LGPD e nós temos agora a recente Lei 14.874, que é de pesquisa envolvendo seres humanos. Se a gente for observar, então, esse ambiente, a gente vai ver que, além das leis e das diretrizes de boas práticas, que são estándares que perpassam os países, nós temos os contratos, as cláusulas contratuais, os documentos padrão institucionais e o que a gente chama de soft laws. O que são soft laws? Essas declarações internas, políticas institucionais, documentos de autorização de compartilhamento de dados entre instituições, convênios e acordos entre grupos de pesquisa. Então, é um ambiente que a governança se faz, eu diria, em 3 grandes estágios. Nos comitês institucionais, que são muito importantes, de ética, de proteção de dados, de gestão de biobancos, de segurança de dados, comitês nacionais e muitas vezes internacionais, de vigilância, de instituições de controle, de autoridades e, sem dúvida nenhuma, o Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário vai dar a última palavra, porque é o Poder Judiciário que pode dizer o direito, não é? Mas vejam como esse tema ele é um tema que angustia não só a nós pesquisadores brasileiros, mas o mundo inteiro. Esse paper que saiu na Nature recentemente, ele traz justamente uma revisão de literatura sobre os documentos e as soft laws, os instrumentos, que tratam de como eu devo manejar e tratar os dados pessoais sem consentimento e com consentimento. Por quê? Porque essa preocupação é também daqueles países que estão lá em vermelhinho no mapa que nós vimos, que tem uma forte regulação na área de proteção e uso de dados. Então, aqui uma preocupação por parte da pesquisa não parar. Mas a pesquisa tem que ser feita com padrões éticos que sejam observados. Então, vejam a quantidade de documentos. Eu poderia citar muitos outros, mas aqui nós temos, né, uma opinião da União Europeia relacionada ao uso e à proteção de dados científicos. Eu tenho o recente Código de Conduta e Integridade na área da pesquisa. Eu tenho o documento do OCDE, que foi o primeiro documento, na verdade, de proteção de dados na área da pesquisa lá na década de 90 e que vem sendo atualizado constantemente. Fora isso,
esse documento que a Suzy mencionou, nós não combinamos, né? Mas que é justamente o documento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que traz insights de como a legislação brasileira deve ser interpretada. Pois bem, dito isso, vamos para a nossa primeira pergunta aqui. Posso utilizar dados pessoais de saúde, dados sensíveis para pesquisa? Quais normas eu tenho que observar? Bom, aqui se a gente for observar a legislação brasileira, a gente sabe que a gente não está num deserto mesmo, não é? Antes da LGPD, nós já tínhamos a Lei de Transparência, o Marco Civil da Internet, o Código Civil, a própria Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e muitas outras regras que eu poderia citar aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, a LGPD teve uma influência significativa do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Por quê? Porque esse regulamento ele tem um papel de integrar vários países e regras da União Europeia, obrigando que eles assumam as mesmas regras, mas esse regulamento teve uma inovação. Ele procurou proteger o cidadão europeu mesmo fora da Europa. Então, ele diz, todos os países que a União Europeia se relacionar, em termos de compartilhamento de dados pessoais, terão que ter regras semelhantes no mesmo nível de proteção. E aí os países começaram a correr e efetivamente a colocar as suas regras em prática. Só que hoje, no Brasil, além dessas regras, nós temos a Lei 14.874, que entrou em vigência no dia 26 de agosto deste ano, que já tem regras que tratam de proteção e uso de dados, que a parte de regulação com relação aos comitês de ética está aguardando regulação, portanto, se mantém ainda o sistema CEP-CONEP em razão do aguardo da regulação da lei, mas isso vai mudar. E essa mudança, que aguarda a regulação, provavelmente vai mudar também algumas das resoluções que hoje ainda vigentes, como a 466, como a 510, como a 441, que são relacionados especificamente à pesquisa envolvendo seres humanos e que regulam os códigos de ética. Aqui é só para a gente, eu sempre dou essa dica, quando vocês tiverem que procurar alguma lei, procurem sempre no site do Planalto, né? Esse site ele sempre vai me dar a legislação atualizada e nunca com mudanças ou vetos ou mesmo artigos que já não estejam mais em vigência. Fazendo um cenário aqui bem simplificado e basicamente só para a gente ter uma ideia visual, né, de como a gente está hoje, aqui a gente está. Portanto, a gente pode dizer que o Brasil é um país robusto, que o país tem regras efetivamente de proteção à realização de pesquisa e, mais importante aqui, ressaltar o papel da Anvisa, que é uma das 5 agências de vigilância que está lá internacionalmente participando dos padrões de estándares internacionais para pesquisa no mundo. Então, aqui a gente tem um papel importante. Pois bem, a gente estava falando de dados pessoais sensíveis, o que é isso? Eu sei que muitos de vocês já têm familiaridade com esses conceitos, mas dado pessoal é todo aquele que está relacionado a uma pessoa humana e que pode identificá-la ou já identifica, né? Nada como os quadros de Magritte aqui para a gente poder pensar nisso bem, né? E dados sensíveis, a legislação brasileira opta por um sistema exemplificativo, onde ela traz uma série de exemplos do que são os dados sensíveis, propriamente ela não conceitua. E a gente vai ver por que não, porque é difícil conceituar dado sensível. Mas ela diz o seguinte, que a saúde, a vida sexual, o dado genético, o dado biométrico, entre os exemplos que ela traz, são dados sensíveis. E por que eles são dados sensíveis? Porque eles podem afetar o melhor interesse da pessoa. Aquele dado e aquela informação pode gerar uma vulnerabilidade exacerbada àquela pessoa. Só que na área da pesquisa e na área da saúde, nós temos ainda uma outra categoria, que nós já conhecemos há muito tempo, que é a informação privilegiada. A informação privilegiada é aquela em que o profissional sabe
que ele está lidando com um dado que é um dado que deve ser cuidado. Assim como o titular sabe que ele está confiando no profissional, porque ele tem uma finalidade a realizar. E essa finalidade ela é importante. E isso é que perpassa nos documentos internacionais. É esse triângulo de relações. E isso é muito importante na hora de fazer a pesquisa, porque quando eu faço o recrutamento de participantes de pesquisa, quando ele sabe que ele está correndo risco, porque o risco está sendo informado a ele tem uma relação de confiança justamente sabendo que essa informação ela está sendo dada para alguém que tem noção do que isso significa. Pois bem, o Brasil ele opta justamente por essa categoria não taxativa do legítimo interesse do titular. Eu vou passar rapidinho aqui. Por quê? Porque ele quer fortalecer os requisitos de consentimento, quando ele diz que o dado é sensível, é isso que ele quer, a lei quer isso. Mais requisitos de avaliação e de risco, mais proteção e mais restrição para o tratamento. De uma certa forma, quando ele faz essa distinção, e a gente vai ver a legislação, é isso que ele busca. Tá? Mas vejam como esse conceito ele é um conceito difícil. Eu estou trazendo aqui para a gente ver na literatura como a literatura trabalha também com isso fora do Brasil. Tá? Porque a gente está num cenário de pesquisa e esse cenário de pesquisa ele precisa efetivamente, a gente está extramuros. A gente não está nas fronteiras do país só. Tá? Então vejam que essa é uma preocupação fortíssima dos outros países. O que é, afinal, dado sensível? Será que o CPF é dado sensível? Será que o CPF, junto com um dado da vacinação, ele se transforma mais dado pessoal do que dado sensível? Isso, às vezes, para as bases de dados, é um elemento que pode ser uma confusão. Então, assim, existem 3 cenários de interpretação do que um conceito de dado sensível significa. O primeiro é o minimalista, que é considerado aquele que tem só a intenção do controlador. Quem é o controlador é quem pega o dado para tratar. Então, é quando o controlador percebe que aquele dado é um dado que pode criar uma vulnerabilidade excessiva ao titular. Eu tenho um cenário ao contrário, maximalista, que é aquele que acha que o contexto é que vai ser o definidor do conceito do que é dado sensível. Então, dependendo de como o dado pessoal está inserido, ele vai ser sensível ou não. Ele é muito inseguro do ponto de vista jurídico. O Brasil adota o híbrido, que significa eu controlador, a Suzy como encarregada, tem que saber que determinados dados são sensíveis, mas o contexto, a finalidade do tratamento também se soma aqui à interpretação. Essa é a visão brasileira, essa é a visão da doutrina brasileira e a visão que vem sendo predominante, inclusive em outros lugares do mundo. Veja aqui, eu só trouxe para vocês terem uma ideia de como funciona isso na União Europeia. A União Europeia, já diferente do Brasil, diz o seguinte: dado sensível é taxativo, dado de saúde, dado genético, dado biométrico, e ela traz algum outro elemento específico. Os Estados Unidos descentraliza e tem algumas regras no estado da Califórnia que são mais precisas. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma visão mais descentralizada da norma. Pois bem, dito isso, vamos para a segunda pergunta. Então. Quais as formas de tratamento de dados pessoais sensíveis? A gente sabe que o conceito de tratamento é um conceito amplo, né? É um conceito em que eu posso fazer tudo com dados. Se eu tivesse mais verbos para colocar aqui no artigo do inciso 10 da lei, se colocaria. E por que a lei optou por isso? Porque a tecnologia está mudando o tempo inteiro. Então, o que eu posso fazer com um dado que não seja só a coleta, a armazenação, a distribuição, a eliminação, a modificação, a comunicação, a transferência, talvez eu possa vir a fazer muitas outras coisas com ele que eu ainda não sei. Então, a legislação optou por algo muito exemplificativo.
Pois bem, veja que ela diz: pode-se tratar dado sensível, sim, por algumas formas de tratamento. A primeira, eu quero proteger o titular. A segunda, o consentimento informado. A terceira, o estudo por órgão de pesquisa. O melhor interesse da criança e do adolescente e a pseudonimização. Aqui eu só assinalei aqueles mais interessantes para nós nesse momento. Só que eu digo com consentimento e sem consentimento. Algumas situações eu vou ter sem consentimento. Por exemplo, eu poderei fazer pesquisa sem consentimento. Por quê? Porque é uma das formas de tratamento legal. Isso quer dizer que eu posso eliminar qualquer forma de consentimento, daquele consentimento do código, dos documentos de ética para avaliação dos CEPs? Não, a gente vai ver que essa palavra consentimento, ela tem um sentido polissêmico. Ela tem vários sentidos. Então, desde que eu cumpra com esses princípios, que são os princípios da exatidão, da finalidade, da necessidade, entre outros, mas esses 3 essenciais, em que eu diga por que eu estou, essa finalidade ela é justificada, esses dados estão sendo coletados com exatidão, com correção e com a necessidade, pois bem, eles são princípios basilares. Também a lei me traz uma outra questão. O que não é dado pessoal? E por que isso para a pesquisa é importante? Porque muitas vezes a gente escuta assim, ó, não, se tu não quer pedir consentimento, tu anonimiza. Só que a gente sabe que anonimizar, né, gente, na pesquisa muitas vezes é um tiro no pé. Porque o que a gente quer é não anonimizar. A gente quer saber quem é a pessoa, quem é o titular do dado. A gente precisa devolver essa informação para o titular do dado, tanto em benefícios, muitas vezes, que são individualizados, como devolver do ponto de vista social. Então, a lei diz, dado anonimizado não é dado pessoal. E também ela diz, dados para uso e fins acadêmicos também não são considerados dados pessoais. Pois bem, nós temos então aqui uma situação que é o seguinte: podemos fazer pesquisa, sim, artigo 3 explícito, dizendo que eu posso, desde que eu tenha um ambiente seguro e que respeite aqueles princípios, se possível, anonimizar ou pseudonimizar. Vejam, e qual é o senso desse documento? Do sempre que possível. É justamente flexibilizar. Essa foi a ótica do legislador brasileiro quando cria essa regra, quando estabelece essa regra. Portanto, o consentimento não é sempre que deve ser cobrado. Muitas vezes eu não vou ter condições de ter um consentimento específico para o tratamento de dados. E por isso instituições como a instituição do Clínicas tem que ter um documento, sim, em que o paciente, quando ingressa, eu sei que tem, mas talvez ele deva ser mais específico, que o dado do prontuário, por exemplo, ele poderá vir a ser objeto de pesquisa. E isso tem que ser um elemento importante, isso tem que ser um elemento facilitador institucional, onde eu tenha regras e não dificuldades no uso dessa informação. Por quê? Porque o consentimento informado é, sim, o ritual clínico moderno da confiança. Não resta a menor dúvida. Ele é muito importante porque ele respeita a dignidade, respeita a autodeterminação, o exercício de deveres pautados na proteção da confiança estão aqui permeados. Mas a gente também tem que saber que o consentimento informado de proteção de dados, ele é diferente do consentimento informado na pesquisa e ele é diferente na assistência. Eu vou correr um pouquinho, então, para dizer que a nova lei também estabelece como critério consentimento a priori, mas ela vai trazer exceções relacionadas ao uso do consentimento. Por quê? Porque o consentimento ele tem que ser a informação adequada e a privacidade. Então, ele vai estabelecer aqueles padrões que já são desenhados nos documentos internacionais.
Então, e para a população vulnerável? Idem para a população vulnerável. A população vulnerável deve ser protegida e muitas vezes vai se eliminar a necessidade aqui do consentimento justamente pelo seu grau de vulnerabilidade. É muito interessante isso, pelas questões circunstanciais desse recebimento. Por quê? Porque num ambiente de pesquisa, né, eu tenho esses 4 princípios da dignidade, da integridade, da autonomia e da vulnerabilidade, onde todos nós estamos neles, não é? E aqui eu preciso justamente não só ponderar esses princípios, mas entender que uma pessoa que é um participante de pesquisa, ele ao mesmo tempo que ele tem que manter a sua dignidade, ele também é vulnerável. Portanto, a utilização de prontuários eletrônicos, eu posso? Posso. Por quê? Porque o prontuário não é do paciente. Essa frase de apropriação que o Conselho Federal de Medicina usou há anos atrás, que marcou a história deste país, está equivocada. Prontuário eletrônico é vinculado ao paciente. Prontuário eletrônico é um documento que interessa ao paciente, à instituição e aos profissionais, porque é um documento que se registra os dados de saúde do paciente, mas muitas outras informações. Portanto, esse documento, ele é um documento que interessa muito, e ele é muito importante para a realização, muitas vezes, de pesquisas. Portanto, um hospital que tem como seu pilar ensino, pesquisa e educação, deve pensar, sim, nessa possibilidade, na política e no contexto do uso, na confidencialidade e na informação e na transferência. Pois bem, fazendo uma síntese aqui, eu posso sim utilizar dados pessoais para pesquisa sem consentimento, sim. Para que fins? Fins acadêmicos, realização de estudo por órgão de pesquisa garantida, sempre que possível, anonimização dos dados pessoais sensíveis, tutela da saúde exclusivamente em procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. O que isso significa? Que eu não vou ter que entrar com meu pedido de consentimento no Comitê de Ética em Pesquisa para dizer que metodologicamente eu cuidei nas situações em que eu tenho que pedir a informação do paciente? Ou, ao contrário, justificar para o Comitê de Ética em Pesquisa por que eu não posso ter o consentimento? Claro que não, né, gente? Eu tenho que manter exatamente. Por quê? Porque esse consentimento de proteção de dados não é o mesmo consentimento que eu tenho nos protocolos de pesquisa. Isso tem sido uma confusão, né? E rapidamente aqui a pseudonimização, anonimização, né? Para a gente terminar, a gente sabe que a pseudonimização é quando eu tenho a chave, alguém tem a chave, alguém vai cruzar o dado que está desidentificado momentaneamente com a base de dados identificada. Portanto, por isso é uma medida de segurança que muitas vezes é utilizada pelo pesquisador, até pelo controle seguro, né? E por isso que ela é tão recomendada, porque a gente sabe que a anonimização hoje, tecnicamente, muitas vezes não é bem anonimização. Então, a gente sabe que muitas vezes é prejudicial para a pesquisa anonimização, a gente não quer anonimização. Até para o compartilhamento de bases de dados, muitas vezes a anonimização vai ser prejudicial até para a conferência dos dados. Portanto, aqui a anonimização ela vai ser importante em bases, tem bases institucionais, governamentais, que são fundamentais, né? Então, essa é algo importante entender, que a razoabilidade tecnológica aqui entra como um elemento legislativo. Eu vou para o fim, para só mostrar a vocês que nós não temos só dados identificados, mas dados desidentificados. Hoje trabalhamos com dados sintéticos, dados que são gerados por inteligência artificial e muitos outros a partir de bases de dados que eram antes identificados. Então, em razão do tempo e para respeitar o tempo, aqui é importante dizer
que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados entende que reconhece a legitimidade do tratamento na conservação e no uso secundário de dados pessoais para fins de realização de estudos e pesquisas, finalidade esta considerada compatível com a legislação de proteção de dados pessoais, especialmente quando o tratamento é realizado por órgãos de pesquisa e respectivos pesquisadores. Nós poderíamos aqui citar outros elementos desse documento, assim como da própria legislação recente. E respondendo as perguntas para finalizar objetivamente. Posso utilizar dados? Sim. Tenho diferentes espécies normativas que me autorizam isso. Quais as formas de tratamento? Consentimento, pseudonimização, anonimização, desidentificação e bases mistas. Sempre eu preciso do consentimento? Preferencialmente sim, mas não sempre. Há possibilidades de realizar sem consentimento. Posso utilizar dados de prontuários eletrônicos para pesquisa sem consentimento? Sim, com e sem consentimento. E aqui é muito importante o soft laws. Aqui é muito importante as políticas internas. É muito importante os documentos e é muito importante a forma como eu informo a comunidade. Não é só o participante de pesquisa, é a comunidade. Eu tenho que informar a comunidade que eu sou uma instituição, que eu realizo pesquisa e é a finalidade dessa importância. E para utilizar os dados sem consentimento, eles devem estar anonimizados? Não devem estar anonimizados necessariamente. Podem estar pseudonimizados, podem estar identificados ou desidentificados. Posso compartilhar ou unificar bases de dados? Sim. Posso compartilhar e unificar bases de dados. Esses documentos internacionais, eles são documentos muito importantes, que têm gerado estándares internacionais, inclusive de compartilhamento de dados entre nações. A gente sabe que hoje a política é do Open Science, que esse já seria uma outra palestra por si, mas que coloca a todos nós desafios significativos, não só de como a gente vai compartilhar, proteção de dados do ponto de vista da propriedade intelectual, proteção dos titulares. Então, para não passar o meu tempo, eu gostaria muitíssimo de agradecer a presença de todos e espero depois poder discutir mais. Vou parar de compartilhar aqui. Obrigado, Márcia. É muito bom ver alguém apaixonada pelo tema falando, né? Porque se deixar, fica horas, né, Márcia? Mas muito bom, agradeço muito essa tua fala inicial. Eu acho que no final vamos ter tempo para debater um pouco mais e complementar alguma coisa que tenha ficado, né? Que tu quisesse falar um pouquinho mais e devido ao tempo teve que ser mais breve. Então agora eu vou então passar a palavra, né, para a doutora Ilka Lineburger. Ela é médica reumatologista com área de atuação em dor, possui mestrado em pesquisa clínica aqui pelo HCPA. Ela atuou como docente universitária e preceptora de residência médica em reumatologia, além de exercer prática assistencial no setor público e privado por mais de 10 anos, com dedicação para capacitação e intervenções minimamente invasivas em dor e patologias musculoesqueléticas. Atualmente, atua como chefe de setor da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação, o DEP, e representante de seu núcleo de saúde digital na EBSER, que é a empresa brasileira de serviços hospitalares vinculada ao Ministério da Educação. Então, Ilka, por favor, passo a palavra para ti e novamente agradeço, né, a disponibilidade em participar dessa discussão. Muito obrigada, professora Suzy, um prazer compor essa mesa junto à professora Márcia, né, que integrou
organização do meu mestrado profissional junto à instituição que eu tenho tanto carinho, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Agradeço o comitê organizador da Semana Científica também. E o tema apaixonante pelo assunto reflete também, né, a palestra anterior da professora Márcia, onde a gente quer continuar sempre falando um pouco mais sobre isso. E a temática da Semana Científica em Ciência Ativa e Vida Saudável perpassa todo esse sentimento. Eu vou compartilhar minha aula aqui com vocês. A visão um pouquinho mais é que... Vocês estão vendo minha tela já? Ainda não, Ilka. Agora sim, né? Tá bem. Sim. É, a gente segue, então, um pouquinho entrando ainda no assunto que a professora Márcia, a gente não combinou, mas eu espero perpassar algumas coisas que talvez tenham ficado para trás e a gente trazer mais informações na discussão. É relacionado, então, ao compartilhamento, uma visão dentro da rede EPSER, né? É mais uma reflexão, foi uma ação tomada aqui junto à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Inovação, junto à sede da EPSER, para entender um pouquinho uma ação de benchmarking interno e também conversamos com algumas figuras, né, representantes relacionados à pesquisa em hospitais particulares, também algumas referências trabalhando com pesquisa já há bastante tempo na própria rede. Eu vou falar, então, nessa agenda, passar pela questão da apresentação da rede EPSER, as parcerias que temos também, compartilhamento de dados, que seriam as boas práticas no compartilhamento desses dados, por que partiu essa iniciativa desse benchmarking e a padronização de dados, mecanismo de proteção, qual foi nossa análise situacional, né, pontualmente, e a conduta que talvez o pesquisador possa ter, e aí a gente abre depois uma discussão, mais para uma palestra para vocês refletirem também sobre o assunto, e as ações que foram desencadeadas após essa iniciativa que tomamos aqui junto à sede, e apresentar ao final o que a gente tem como norma, né? Em questão de conflitos de interesse, eu só participo aqui como chefia do setor, eu também sou aluna de doutorado no Programa de Ciências Médicas da URGS e tenho um projeto vinculado à parte de inovação, né, onde meu orientador até é do HCPA e URGS, professor Clayton Brenol, o qual recebi um prêmio de incentivo da Liga Pan-Americana de Reumatologia para executá-lo. Apresentando então a EBSER, né, para quem desconhece um pouquinho ela é vinculada ao Ministério da Educação, ela tem como finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médica hospitalar, tanto a nível ambulatorial, no apoio diagnóstico terapêutico, e também ele está vinculado aos hospitais universitários, não estão perpassando a questão de ensino, todas essas instituições, né? Somos em 45, ao todo o Brasil tem 51 hospitais universitários. O volume de dados que perpassa, então, por essa rede, vocês podem perceber, entre prontuários, consultas, exames e internações, né? Então, quando a gente fala dessa dinâmica para pesquisa e no acesso a esses dados e trabalhar essa informação, que é muito rica para a questão de saúde, como mesmo a professora falou inicialmente, é um desafio, né? É uma motivação, mas também é um desafio. Então, só para vocês terem uma percepção, esse é um Power BI aqui do nosso setor, em relação aos total de pesquisas realizadas na rede no último ano. Então, foram mais de 6.000 pesquisas, né, um certo ranqueamento em questão aqui de projetos submetidos na nossa plataforma, que é o Rede Pesquisa, e alguns delineamentos, né? Então, e também é importante a gente perceber a questão de execução de estudos multicêntricos. Quando a gente vê aquele mapa, né, que pode interagir com tantas situações, né, trazer tantas realidades em relação de saúde, informações, né, a gente também tem um certo desafio em como a gente congregar, né, toda essa rede e poder disponibilizar ainda mais estudos compartilhados. Então, por que seria importante a gente trabalhar e discutir a questão justamente do compartilhamento de dados? Porque ele vai trazer uma transparência, ele está relacionado à gestão estratégica, ele
traz a capacidade de a gente ter mais reprodutibilidade dos nossos dados, permitir reanálise, identificar novas informações, né, efeitos de efeito placebo, desculpa, biomarcadores, e assim vai mesmo as análises para incorporação de novas tecnologias. Eh, e o que que a gente produz com isso? Então, são relatórios, painéis de indicadores, né? Então, são vários níveis além da pesquisa em si. Então, quando a gente trata o dado assim, dentro de uma rede como a nossa, dentro de uma instituição, a gente tem uma visão que vai além da própria execução do estudo. A importância da última fala da professora Márcia, relacionado à necessidade ou não de anonimização de dados em algumas iniciativas de estudos, principalmente naquelas estratégicas para a instituição e para questões de saúde. E nessa visão, a gente tem algumas definições, né? A professora Márcia apresentou grande respaldo da nossa lei brasileira e também temos princípios de compartilhamento desses dados. Então, além de nós, como Brasil, o que que a gente pode externamente poder transmitir isso na questão da ciência aberta, e principalmente a gente já tem alguns princípios de boas práticas assim, na gestão desses dados, né? Então, eles precisariam ser encontráveis, novamente, né? Acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, tá? A gente não precisa entrar no detalhamento, se vocês quiserem acessar o QR Code ali, ele direciona para que vocês compreendam um pouquinho mais do que se trata. A gente tem uma iniciativa brasileira também, relacionado aos princípios FAIR. E temos algumas iniciativas da rede na questão desse compartilhamento, no auxílio, né, à integração de dados junto à RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, com a iniciativa de interoperabilidade de sistemas, permitindo que a gente tenha uma rede de dados em saúde e também uma plataforma que se chama HU Digital. Então, essa é uma parceria junto à EBSER, permitiu normalização, a interoperabilidade semântica também, e a unificação de informações de saúde para os pacientes que são atendidos na rede. Então, tanto no prontuário eletrônico quanto no registro eletrônico de saúde, né? E aí a gente tem um handbook que é disponibilizado gratuitamente PDF, se vocês quiserem acessar através do QR Code, ele fala um pouquinho de algumas questões relacionadas à parte administrativa dos dados de pesquisa, né? Alguns questionamentos comuns que a gente pode ter, né? Então, isso é do MIT, e ele fala, né, então, que esses novos mecanismos de acesso a gente deve sempre avaliar cuidadosamente, então, avaliar pontualmente cada situação, não tem uma regra estabelecida, né, a gente deve considerar as prováveis ameaças nesse compartilhamento, qual é a gravidade e as formas custo-efetivas de a gente poder também abordar. Dessa maneira, na última fala também da professora Márcia, a gente tem que prestar atenção na questão da desidentificação. Então, a gente vai remover qualquer variável dos dados que não sejam necessárias para o procedimento de análise dos dados, né, que possam ser considerados indicadores diretos, né? E aí ela já explicou o que que seria mais um identificador direto, com as imagens artísticas ali, que fica muito mais fácil de lembrar do que a minha frase logo aqui, então eu já vou adiantar. E é nesse sentido, a gente procurou compreender, então, com essa iniciativa de benchmark interno e conversando com instituições externas, e eu deixo aqui as perguntas que a gente norteou essa conversa em rede, disponibilizamos também um survey via RedCap, e algumas conversas informais, então, com esses protagonistas, né, que a gente conhece, relacionados à pesquisa no Brasil, para uma discussão, por uma reflexão, até para a gente saber, estamos alinhados, né, com o que todos vêm fazendo? E aí a gente, até por uma reflexão, eu vou ler algumas dessas perguntas, tá? Então, a gente perguntou se a instituição ela tem um sistema específico, né, para o gerenciamento dos dados em pesquisa, né, qual era a vantagem e desvantagem se eles tinham estabelecido já um sistema, qual é o procedimento usual de acesso a esses dados e os perfis de cadastro, como eram fornecidas as permissões para os pesquisadores. Aí a gente pode pular um pouquinho aqui para 6, em questão da organização do processo de exportações dos dados de pesquisa, né, como isso foi padronizado também.
né, em relação ao banco de dados, a gente vai conversar em seguida o porquê da intencionalidade dessa pergunta, e também em relação às empresas externas, né? Então, a gente sabe que principalmente pesquisas relacionadas à inovação, validação de produtos tecnológicos, a gente cada vez mais tem esse perfil de pesquisa institucional aí trazendo algumas vezes uma análise eh, eh, muito diferenciada e restrita àquele projeto que deve ser feita pela instituição. É aí que entra a questão, como a professora Márcia falou, né, das soft laws, né, de cada instituição. Em relação aos procedimentos e os processos de cadastro também, perguntamos, e qual era a prevenção, né, em relação de vazamento de dados sensíveis, especialmente nessas contratações terceirizadas que colocam, né, sempre um pouco mais em risco as instituições, mas não são impeditivas. A gente, como veio apresentando, temos respaldo em lei, temos as questões contratuais e as soft laws das instituições também, para poder permitir que essa pesquisa siga adiante, né? E não trazendo a identificação de quem nos respondeu, né, mas só para a gente entender uma reflexão de um desses referenciais em que tinha contratado um sistema de gestão de dados de pesquisa internacional, então compartilhando quase como uma ciência aberta seus dados, né? Ele tinha capacidade de fazer a comparação dos seus dados, por exemplo, com uma rede de mais de 150 instituições mundiais relacionadas à pesquisa, né? Então, isso ela nos explicou que permitiu a análise de tecnologias de saúde com produção de material de pesquisa, né, publicações muito mais rápido do que ela poderia se a gente fosse fazer isso de uma maneira mais individualizada, sem essa base que ela tem disposta. Ela tem a capacidade de especificar o desfecho intencional e selecionar, e aí criar esses desfechos buscando esses dados de outras instituições, estão trazendo mais robustez para o dado, né? E também a auditoria dos acessos e a visualização de dados. Então, à medida que foi solicitado, o que foi baixado de dados, o que foi solicitado dentro daquele perfil de estudo, né? Uma desvantagem que se percebeu é que, no momento que a gente quer olhar o dado um pouquinho mais a fundo dentro, por exemplo, do prontuário que não está padronizado em campo, que é um campo aberto, ele precisava ter a quebra da anonimização. Em relação ao banco de dados, a gente perguntou também qual foi a padronização para incluir a capacidade de fazer essa integração com as 650 instituições de uma maneira, né, que a gente possa fazer a pesquisa em Open Science realmente, e ela nos explicou que foi combinado isso, né, levou mais de 6 meses entre a engenharia clínica do hospital e o próprio time da empresa para poder fazer esse alinhamento correlacionada à instituição dela. Então, para a gente pensar, né, como é que a gente quer compartilhar, mas existe todo esse passo para a gente poder viabilizar isso também, além da discussão legal, né? Como é que a gente prepara essa informação para disponibilizar? Então, a gente tem várias iniciativas, uma delas de questão de padronização, que é a Observational Health Data Science and Informatics. Também vocês podem acessar pelo QR Code o artigo e a área depois, para poder compreender um pouquinho melhor, mas ele trabalha essa padronização dos dados, né? Que é um processo crítico para trazer esse dado num formato comum que permita a pesquisa colaborativa, né? E essa análise que a gente busca, então, em larga escala, né, o dado de vida real também, ou trazer as informações estratégicas para a saúde são necessárias. E eles variam, né? Então, essa a variabilidade entre instituições, isso acontece na própria rede, porque a gente tem diferentes estruturas de hospitais, né? Diferentes níveis, diferentes perfis de centros de pesquisa, nem todos estão organizados como um centro de pesquisa em si, alguns trabalham mais as pesquisas relacionadas à pesquisa acadêmica, outros já têm apoio a ensaios clínicos, né? E pesquisas multicêntricas, então é muito diferenciado dentro dessa rede de 45 hospitais, o que também torna um desafio para a padronização, né, de toda essa logística. Então, através de algumas iniciativas, a gente começar a refletir, isso é para qualquer instituição, esse desafio ele é tanto num nível maior como
trabalhar com 45 hospitais em rede, que é a nossa realidade, quanto numa instituição, né, ou quanto no próprio projeto de pesquisa, como a gente tem que alinhar, ele vai ser disponibilizado depois, a gente tem que pensar nessa informação antes mesmo de iniciar o estudo, né? Então, a OMP, que é a Observational Medical Outcomes Partnership, trabalhou um pouco mais essa padronização. Então, ela tem modelos de dados comuns, isso a gente consegue acessar também publicamente, ali ter, inclusive, treinamentos relacionados a isso, para a gente sistematizar esses bancos de dados, né, observacionais que acabam tendo alguma diferença de informação que às vezes impede ou tem que ser muito trabalhada a informação novamente para que possam conversar entre si e a gente poder produzir resultado. Então, ele vai trazer uma padronização relacionada à terminologia, aos vocabulários, né? E eu não sei se todos estão cientes, mas como a gente pode mencionar, existe padronização para os vocabulários de vários sentidos, né? Então, a gente pode citar um que a gente utiliza na Anvisa, por exemplo, que é o MEDRA, né? Que é a padronização dos medicamentos, para que a gente possa ter essa informação para correlacionar dados, inclusive, com outras instituições externas, né? E também o SNOMED, que é a padronização dos dados clínicos, né? Que a gente pode utilizar também nesse sentido. Entre os mecanismos de acesso a dados, aí a gente fala, bom, parece que só é a questão do nosso formulário, como a gente vai fazer, né, nosso prontuário de pesquisa, mas ele vai um pouco mais além disso, né, esse documento ainda sai lá do handbook do MIT, onde o acesso à informação ele já começa em algumas etapas que às vezes a gente tem que lembrar também que é o próprio acesso, por exemplo, ao pesquisador, ao local de uso do computador de análise de dados, onde ele está coletando a informação. A gente sabe que nem todos têm um espaço de pesquisa reservado, um computador dedicado à pesquisa, o que facilitaria, né? A gente tem um controle maior, a gente tem um controle de acesso físico, a gente tem um controle de IP, a gente sabe o horário que quem estava acessando. Então, vai um outro norteamento também relacionado às permissões de acesso, além da questão do dado em si, né? Um passo antes que a gente também tem que sempre lembrar. E a outra questão é, esses dados, eles são analisados no mesmo ambiente, né? A gente às vezes não para refletir um pouco. Ele está sendo analisado no mesmo ambiente em que está sendo coletada a informação, por exemplo, ele está na mesma área assistencial e ali é reproduzido o dado, o que facilitaria, né, vamos dizer, uma política mais orientadora, né, de separar o que a gente está acessando no momento que é para assistência, o que está sendo acessado no momento que é para coleta de dados de pesquisa especificamente, justamente para aquela comodidade da rotina também não perpassar alguma situação, né? Em relação à localização de acessos, em que a parte física, como eu já mencionei para vocês, e também a questão do ambiente computacional, né? Então, algumas recomendações, a gente tem a questão da gestão do dado, a governança dos dados, como a professora também falou. Em que ambiente é esse que a gente vai disponibilizar, né, esse dado a ser exportado para o pesquisador ou para a empresa que precisa fazer alguma avaliação ali em saúde, ou mesmo a nossa instituição, né? A gente tem essa governança de dado bem estabelecida, todos os pesquisadores sabem onde isso ocorre, então isso é uma pergunta também nossa, a quem eu procuro para fazer essa exportação de dados, a quem eu vou precisar para pesquisa? Quem está gerenciando isso também, né? E a própria questão de permitir também os tipos de análise estatística para os investigadores é aquela questão de, bom, eu tenho esse centro de disponibilidade de dados, um ambiente, né, seguro, que sai fora, por exemplo, de um prontuário assistencial, né? Ele tem um gerenciamento desses dados e quando eu vou compartilhar externamente, eu uso um outro mecanismo, por exemplo, um RStudio para poder fazer alguma codificação e entregar esse dado um pouco mais seguro. Então, são várias coisas que a gente tem que pensar na questão da governança do dado, né? Desde a sua coleta até a sua disponibilidade externa. E a gente pensou em como abordar isso para a rede. Isso são alguns pontos só, né? Esse é um questionário, um survey mais amplo que foi feito com a rede. São alguns pontos que eu vou trazer para a gente entender
como ocorre aqui na rede também, e isso acho que reflete a maioria das instituições, né? Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, entrou um usuário novo para pesquisa no nosso sistema. Como é que isso está sendo comunicado, né? A gente procurou saber. Então, existe uma formalidade, a gente entendeu. Algumas vezes acontece um SEI, um e-mail, mas sempre existe algum registro, e isso é importante para a gente saber aquele novo usuário que está acessando o dado na nossa instituição. Perguntamos também relacionado aos perfis envolvidos para pesquisa especificamente. Então, a gente tem perfil médico, a gente tem perfil usuário assistencial, mas quais seriam os perfis dedicados, né? O pessoal que está integrando a execução de projetos. Então, temos pesquisadores voluntários, pesquisadores externos, docentes, acadêmicos, né? Se a gente soma um pouquinho aqui entre as listinhas marrons ali, que a gente está vendo a população docente, outros que são os pesquisadores RJU, que a gente tem algumas outras situações relacionadas à rede EBSER, né, mas eles estão integrando também esse acesso, né, aos nossos hospitais universitários, além, né, do pesquisador vinculado à rede EBSER e aos próprios estudantes acadêmicos que estão participando da pesquisa, né, estão vinculados ao hospital universitário. Então, a gente entende que ele é um ambiente, querendo ou não, aberto para pesquisa, né, para toda essa população, e a gente tem que entender o perfil e as necessidades de cada um. Em relação à formalização dos instrumentos, né, a gente procurou saber essa parte documental, os soft laws que a doutora Márcia mencionou. Todo mundo está organizado, né? Porque a gente tem uma questão de iniciativas, às vezes, na ponta, né? Para sua necessidade local dos HUs. Então, a maioria informou que sim, né? A gente tem, pode ver que o azul praticamente não aparece, mas cada um com instrumento diferente. Alguns têm um procedimento operacional padrão para o registro, outros é um consentimento, outros uma documentação formal, um formulário, né, criado especificamente para entender o perfil de pesquisa e o acesso a dados. Então, cada um organizou a melhor logística, mas sim tomou iniciativa de padronizar um documento para formalizar a viabilização de dados, tá? Como é recomendado também na norma assistencial aqui da IBSER. E aí eu trago de novo alguns pontos na lei, né? Ela entrou em 26 de agosto, mas está nessa situação de limbo mesmo, como a professora Márcia falou. Mas todos nós que estamos vinculados desde da condução da pesquisa, o acompanhamento, somos responsáveis por cuidar, por zelar pela confidencialidade desses dados e anonimização, né, deles também, sempre que possível. A gente deve cuidar, então, como instituição também desses dados, né, por um prazo ali, são 5 anos, pelo menos, ou 10 anos, quando relacionados a uso de medicamentos ali, né, terapias. E essa questão da chave, que foi a última fala da professora Márcia, é que também a gente coloca que isso deve ficar com o gestor do dado. Então, essa dinâmica de organização de governança de dado, ela tem que estar bem clara nas instituições. E lembrar que mesmo que uma instituição ela está participando de uma pesquisa, ela é patrocinada, vamos dizer assim, ela é executada de uma instituição fora do país, ainda assim a responsabilidade recai sobre a instituição executora. E aí a gente deve lembrar assim, bom, eu sou um pesquisador e a minha instituição ela não tem bem claro isso ainda, ela está discutindo isso, o que for, esse documento ele fala, é melhor ter um certo cuidado, vamos dizer assim, uma mínima padronização. Então, o ideal é que o pesquisador ele solicite sempre, né, qual vai ser os dados que serão solicitados pelo provedor, né? Os usos, como ele vai ser planejado, e um resumo também do plano desse gerenciamento de dados. Hoje, cada vez mais, a gente acaba que o CEP, né, dos hospitais pede esse esclarecimento, às vezes, no próprio projeto de pesquisa, é o que já vem alinhado como essa documentação, mas cada vez mais ela é importante de ser claramente disponibilizada, né, para qualquer a intercorrência também. Então, ali a gente vai indicar claramente para qual é o uso proposto desse dado,
como vai ser a redistribuição do dado, qual vai ser o método de retenção e destruição do dado, né, ou eliminação do dado no final do projeto também. Assinar em 2 vias, ou o que for, né, se a gente está falando dos contratos, e aí cada um entra numa logística dentro das suas instituições. Então, a partir dessa compreensão que tivemos, né, entre as respostas dos nossos representantes da rede e também representantes externos, algumas ações foram desencadeadas. Então, apesar de a gente ver que sim, existe uma organização, eles estão seguindo as boas práticas institucionais, mas ainda não tem uma padronização de um documento entre eles. Então, seria interessante a gente ter um documento único por uma rede tão extensa e a gente saber que todos estão trabalhando de maneira harmônica, né? Então, disso saiu a proposta da elaboração de procedimentos operacionais para os acessos, para o fluxo de pesquisa também, o levantamento de demandas para atualização de sistemas, algumas questões cadastrais, né, como vai ser feito algum barramento, né, os que tinham alguma discrepância num perfil de acesso, alguma coisa assim, muito pontual que ocorreu em alguns HUs. E também o planejamento, muito obrigada, já estou finalizando. O planejamento de fluxos e compartilhamento de dados, né, como ele deve ocorrer, porque isso é, na verdade, uma avaliação contínua, né, relacionada ao projeto e relacionado às demandas institucionais e às capacidades que a instituição em si, qualquer uma delas, tem em relacionamentos externos também, tá? Então, esse crescimento nessas avaliações. E hoje o que a gente tem como publicado na rede é a nossa política de proteção de dados pessoais, que eu deixo aqui disponível que vocês queiram acessar, e a norma operacional de acesso e disponibilização de dados digitais, que perpassa também um fluxo relacionado à nossa TI, né, o local onde realmente vai ser realizada essa governança de dados numa rede tão extensa, né, como a gente visualizou ao início. Então, eu agradeço e fico disponível para qualquer pergunta a mais. Obrigada. Vou parar meu comprometimento aqui. Obrigada, Ilka. Mais uma brilhante contribuição, né? Eu acho que a gente teve 2 falas que vieram ao encontro de muitas dos debates que a gente tem tido internamente no hospital, dúvidas dos pesquisadores, dúvidas do próprio CEP, dos membros do CEP, né? O Hospital de Clínicas, né, viveu nos últimos anos uma modificação no seu sistema, né? A gente tinha o CEP como sendo parte integrante do que hoje é a diretoria de pesquisa, e nessa separação os papéis ainda ficam confusos, né? O que é uma atribuição do CEP, o que é atribuição da diretoria de pesquisa, o que é atribuição da instituição, né, do hospital como um todo. Vocês, né, trouxeram várias questões importantíssimas, né? Eu não sei, acho que a gente não recebeu nenhum questionamento externo, mas quem tiver algum comentário a fazer, né, por favor, dá para fazer pelo chat da apresentação, e aí os organizadores passam para a gente. Mas enquanto essas perguntas não chegam, eu tenho várias perguntas, né, para alguns pontos para deixar de provocação para vocês duas trazerem, né? Márcia, primeiro eu acho que vale a pena, assim, se tu puder falar um pouquinho sobre o que é a população vulnerável, né? E se as crianças e adolescentes se encontram nesse grupo, porque a gente vê vários documentos, até o próprio notificação da NPD, né? Quando ocorre um incidente de vazamento, ela usa esse termo e talvez ele não seja assim de conhecimento tão amplo. Então, se tu puder falar um pouquinho, né? Esse seria o primeiro comentário. Certo. Bom, eu queria primeiro né, parabenizar a Ilka pela fala, acho que foram falas muito complementares, né? E isso é bom assim para o debate. Com relação à questão das crianças e adolescentes, a gente não pode esquecer que crianças e adolescentes elas têm uma proteção robusta no país, né? A começar pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que apesar de tardio, porque ele é de 1990, quando a gente pensa nisso, é assustador, né?
que as crianças e adolescentes só passaram a ter uma proteção tão robusta no país em 1990. Isso, mas por um lado, isso, sem dúvida nenhuma, eles são considerados absolutamente incapazes do ponto de vista jurídico. Então, eles sempre devem estar acompanhados dos seus representantes legais. Isso, por si só, já cria muitas vezes uma dificuldade na hora de organizar a pesquisa que envolvam crianças e adolescentes. E a gente sabe o quanto essas pesquisas são importantes, porque muitas vezes, dependendo da tecnologia, né, que nós estamos testando, ou até naquilo que a gente gostaria de observar na pesquisa, a gente acaba não tendo acesso a essa população por uma série de dificuldades que são de ordem legal, né, ética. Então, esses projetos eles devem ser muito bem acautelados, justamente porque eu estou diante de uma população, assim como as gestantes, assim como as pessoas restritas de liberdade, assim como populações tradicionais, né, que tem um entendimento por parte da lei, já parte do princípio que são vulneráveis. Então, diante disso, né, a nova lei, inclusive, traz um elemento que eu não sei se vai ser um mecanismo de funcionamento ou não, mas que em algumas situações o Ministério Público terá que ser chamado para suprir algum tipo de deficiência que o pesquisador possa não suprir, né? Então, assim, isso talvez vá se demandar mais do Ministério Público, mas a verdade é que eu entendo que se a instituição faz algo inovador, olhando para o estado da arte, de como o padrão adequado de fazer pesquisa envolvendo crianças e adolescentes, observando os critérios adequados, observando documentos que possam ser apresentados, inclusive, para o próprio representante legal da criança naquele momento da internação, por exemplo, se nós estivermos falando do uso de prontuários de crianças e adolescentes, ou mesmo nos ambulatórios, onde a pesquisa vai envolver a população de crianças e adolescentes, se eu tiver um olhar específico voltado da instituição, reconhecendo quais são os grupos de pesquisa que realizam, se eu tenho há hospitais, por exemplo, que têm uma vocação em fazer pesquisa com crianças e adolescentes, porque a sua assistência, a sua área de atuação, ela já é direcionada, né, para crianças e adolescentes. Então, mas um hospital complexo, de alta complexidade, como é o caso do Hospital de Clínicas, em que atende todo tipo de especialidade e que tem grupos de pesquisas de várias áreas do conhecimento, ele mereceria talvez ter um documento onde pudesse orientar o pesquisador de como aproximar, né, essa população de uma pesquisa com adequação. Aqui o consentimento realmente do representante legal, ele vai ser muito importante, não só para autorizar o uso dos dados, como imagem e voz, que muitas vezes é importantíssimo, porque muitas vezes a criança, o que a gente quer ver é justamente hábitos, formas de manifestação ou outros elementos. Então, a gente tem que pensar que dado não é só o dado escrito, não é? Mas que a voz é dado, que a imagem é dado, né? Então toda essa complexidade realmente ela precisa ser observada. E eu acho que aqui, se eu pudesse só dizer uma última coisinha em relação a isso, eu acho fundamental. Os comitês internos institucionais, eles têm um grande desafio, que é efetivamente o diálogo. Aqui, exercício de pequenos poderes, ele será o pior de todos os caminhos. E ele prejudicará não só a pesquisa no país, como ele prejudicará
os próprios pessoas que seriam beneficiadas dessa pesquisa. E o que a gente observa muitas vezes é que há uma grande dificuldade dos órgãos internos de efetivamente entender qual é a sua razão de ser. Por que eles estão ali, afinal de contas? E começa a se estabelecer um exercício de pequenos poderes, do poder e não poder, do sim e do não, que a gente sabe que na pesquisa é algo que não combina, porque eu sempre vou estar em situações, muitas vezes, de ambiguidade. E eu vou ter que responder a essas situações para achar o melhor caminho, o caminho mais adequado. Obrigado, Márcia. A gente teve um comentário aqui do Gabriel Miller, agradecendo, dizendo que as falas foram muito esclarecedoras. Eu vou pôr um outro tema para discussão de vocês duas, pedir para a Ilka falar primeiro, até porque, né, quando eu li a tua apresentação, você tem trabalhado também num setor que lida com inovação, né? Então, assim, se os desafios são grandes na área da pesquisa, né, propriamente dita, na inovação eles se multiplicam, né? Porque na inovação, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente tem dentro desse complexo o interesse de uma empresa, o interesse de uma startup, né, que vai ter um ganho comercial na utilização daqueles dados. Então, se você puder falar um pouco da tua experiência, e depois, Márcia, se você puder complementar. Bom, aqui realmente o nosso setor ele é responsável pela avaliação dessas demandas em toda a rede, né? A gente tem diferentes iniciativas, né? Até pela a questão de que ainda é uma questão incipiente, tá? Principalmente quando a gente fala em hospitais universitários, essa demanda ainda ela é inicial. A gente tem alguns núcleos universitários que já são mais antigos, então que já conseguem fazer isso com uma certa maestria, né? E conduzir da maneira mais adequada essas relações externas, mas em questão da nossa política relacionada à inovação, ela ainda está sendo trabalhada, que eu acho que é o que nortearia qualquer discussão em qualquer instituição, né, relacionada a um pouco mais o respaldo do pesquisador também. Não se para os processos relacionados a isso, mas assim, naquele levantamento a gente percebeu que foi um pouquinho de receio em alguns pesquisadores. Eu faço, né? Eu tomo iniciativas, às vezes eu não paro o projeto, mas eu me sentiria mais seguro se tivesse talvez uma outra um respaldo maior em relação a essas políticas. Só que isso não é uma questão só da nossa rede, né? Então, muitos outros hospitais, mas até particulares, também têm a mesma dificuldade, essas relações externas com a questão do fim comercial. A gente tem um pouquinho mais assim de uma compreensão de o que seria eh, essa iniciativa proposta, né, de inovação viável para ser disponibilizada na rede, né? Ou que ela tem um potencial de inovação tecnológica que vai beneficiar o SUS, ele vai beneficiar processos estratégicos que estão alinhados com a rede. Então a gente entende, até pela dinâmica de 45 HUs, de que isso ocorra de maneira associada a essas avaliações tecnológicas, né? Claro que iniciativas em relação à proteção intelectual, a marcas e patentes que vêm relacionadas a isso, ocorrem, perpassam aqui pela diretoria também, tá? Então, a gente tem acompanhamento aqui, chefia a Adriana De Pieri, que é o nosso NIT, a gente atua como um NIT, vamos dizer assim, orientador para toda a rede, né? Alguns HUs têm algumas iniciativas, mas não é uma padronização, tá? Então, essa ainda assim é o caminho inicial da rede Epizero nesse sentido, tá? Talvez o comentário complementar de vocês, né, com um nicho mais estruturado, ou mesmo de órgãos que estejam aí perto, né, com parque tecnológico já um pouco mais avançado, contribuam. Só que a gente tem a visão de instituições particulares, né, diferenciada da parte em setor público, né, onde a documentação de todo o processo, eu acho que é que traz mais o respaldo para toda a iniciativa.
transparência, né, de todo o ato, desde o início até a finalização do produto e disponibilidade, né, para assistência no fim. Obrigada, Bom, Márcia. eu acho que essa questão, o contrato é a palavra. Por quê? Porque a legislação veda de imediato já o compartilhamento de dados sem consentimento com órgãos de pesquisa ou com instituições com fins mercantis. Isso significa que essa regulação por si só ela tem que ser feita via contrato, onde no contrato eu tenho que estabelecer direitos de propriedade intelectual, como vão ser compartilhados, informações aos participantes de que maneira, eu vou dizer, de que maneira esses dados vão ser compartilhados, vão ser utilizados, como, para quê e de que forma. A transparência aqui que a Ilka mencionou é fundamental, não só para o titular do dado, mas também institucional. É importante que a instituição já se apresente, porque quando tem um NIT, o NIT é obrigado, o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia, ele é obrigado a sedimentar uma série de regras que são regras externas e internas. Então, quando ele organiza um contrato, por exemplo, com startups, ele tem que saber que nesse contrato ele vai ter que fazer essa previsão. Isso é algo muito importante que a gente observa também nos documentos internacionais, porque há uma preocupação muito grande de que esse dado seja utilizado não em benefício da população que colabora com a pesquisa, para o seu retorno na assistência à pesquisa, mas que sirva unicamente para criação de base de dados que possa vir a ser interessante para um uso exclusivo dos interesses econômicos. Então, obviamente que a gente não pode ser ingênuo. No momento em que a gente tem uma indústria, a indústria quer lucro. E é errado isso? Não, de forma nenhuma. Só os interesses são diferentes. Então, aqui os interesses, eles têm que estarem absolutamente transparentes e contratualizados. Como é que eu vou evitar o conflito? Boas cláusulas contratuais. Elas não podem ser cláusulas nem ingênuas, mal escritas ou submissas. O que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes o patrocinador, ele acha que ele tem condições de impor a determinadas instituições que, por exemplo, os direitos de propriedade intelectual não sejam compartilhados. Ou que aquele pesquisador não possa usar a sua base de dados para publicações científicas. Ah, tem um limite do segredo lá no caso de patente? Claro que sim, mas tudo isso se contratualiza. Por isso que os NITs, eles são absolutamente estratégicos, porque eles têm que sentar na mesa de tom para tom, o mesmo tom. E aí, isso é algo muito, muito importante. Aqui é o contrato. Obrigada, Márcia. Uma última, acho que nosso tempo a gente tem para mais uma pergunta. Eu queria entender um pouquinho mais do que tu comentaste sobre como é que a EBSER regula, organiza esse acesso aos dados, né? Porque, não sei se eu entendi mal, mas eu fiquei com a sensação de que, então, todos os dados que a EBSER compartilha, ela fica no ambiente restrito, ou seja, a EBSER regula esse ambiente onde o dado está armazenado e ele dá acesso a esse ambiente para pesquisadores. É isso? Não, o sistema do AGHU, né, X, que é o nosso aqui, ele é monitorado via sede, tá? E a gente tem algumas iniciativas da ponta em questão do acesso ao dado. Só que a gente tem algumas políticas, as normas, né, como está compartilhado ali ao final, que é a disponibilidade de dados. Então, tem um processo onde a gente vai dar ciência, análise, existe um setor, uma comissão, que é o CECAD, que vai avaliar
a condição do projeto, qual é a necessidade, se é compatível ou não, e vai dar uma aprovação final à liberação desse dado que está sendo solicitado, né? Mas isso perpassa também lá junto ao HU na ponta, junto ao seu Comitê de Ética e Pesquisa e ao GEP, que é o gestor, né, de ensino e pesquisa. Tá? Então, é como se a gente tivesse uma avaliação depois um pouco mais superior aqui via sede, né, de toda essa estrutura. Então, por isso a intencionalidade de a gente padronizar alguma documentação também para facilitar essa análise, né, porque ela passa por aqui, né, libera a questão do acesso ou dá uma ciência, né, em algumas situações, e esses processos, assim, são sempre analisados, não é ele é conforme o projeto, assim como a professora Márcia falou. Algumas questões individuais a gente vai ter que olhar. Quem é o interessado no dado? Né? Tem negativas também, né? Então, qual é o interesse, né? Não, fica feio a gente falar quem está por trás, mas assim, qual é o perfil da empresa, qual a intencionalidade dela, que dados vão ser coletados, é um momento pontual, a gente consegue compartilhar só uma base anonimizada, ele quer um monitoramento contínuo, né? Ele tem condições de a gente deixar um acesso num ambiente que é seguro, ou ele tem que estar dentro, né, do acompanhamento assistencial. Então, são situações muito particulares para cada pesquisa, né? E a gente também entende a questão, às vezes não é estratégico como rede, né? E isso perpassa também via vice-presidência no final, aprovação de qual é uma intencionalidade estratégica para a rede, mas às vezes funciona para uma necessidade do HU, então ele acaba sendo registrado lá também, tem sua patente, sua propriedade intelectual definida lá, porque ele atende uma necessidade da ponta. Então, quando a gente fala assim, vai ser incorporado? Nem tudo vai ser, mas às vezes ele está atendendo uma necessidade local, que eu acho que isso a maioria das instituições vê da mesma maneira, só acontece de uma forma maior, porque a gente está falando em 45 HUs, né? E trabalhando diretamente vinculado ao Sistema Único de Saúde. Eu tenho uma pergunta, se me permitem, que eu gostaria de fazer Por favor. para a professora Márcia. A gente falou bastante, né? Quando consente, não precisa de consentimento. Acho que seria interessante talvez a gente falar, professora Márcia, quando a gente deve reconsentir, né? Quando a gente faz esse processo, esse tipo de pesquisa, acho que é interessante a gente falar um pouquinho. Obrigada. Legal. Márcia, deixa eu complementar, porque aí tu responde as duas coisas que a minha última para ti era relacionada, né? Porque tu falou assim, num determinado momento. Às vezes se confunde o consentimento para o uso do dado do prontuário e um termo de consentimento livre e esclarecido para pesquisa. Né? Eu acho que isso está um pouco interligado com essa pesquisa que a Ilka fez. Obrigada. Tá. Então, eu acho que eu vou começar pela questão do reconsentimento aqui que a Ilka me perguntou. Quando fazer, né? Quando realmente há uma mudança estratégica da pesquisa naquilo que não estava contemplado de nenhuma forma no termo inicial, ou quando eu for dar um destino, no caso falando de consentimento específico para uso de dados pessoais, quando eu for dar um destino completamente diverso daquele que foi inicialmente projetado. Então, vou te dar um exemplo concreto que pode acontecer. Um pesquisador cria uma base de dados em razão de um projeto de pesquisa e esse pesquisador simplesmente ele desaparece. Qual é a segurança institucional disso? É que a instituição deve, de uma certa forma, manter controle de bases de dados, e aí eu sei que vai ter um gritedo, porque aí o pesquisador vai dizer assim, esse dado é meu, essa base sou eu que estou construindo, e eu não tenho por que compartilhar institucionalmente, ou eu não tenho por que fazer no sistema institucional, tem que fazer no sistema institucional. Por quê? Porque se a pesquisa está sendo feita na instituição, ela é corresponsável com o pesquisador. Portanto, o pesquisador, sim, tem que prestar contas à instituição, porque ele não estaria fazendo pesquisa se não estivesse ali dentro.
Então, se o pesquisador sai da instituição por qualquer razão, e aquela base de dados está ali, e ela pode vir a ser uma base de dados muito interessante para o desenvolvimento de outros projetos, e que não tenha sido refletido sobre isso, isso pode ser uma justificativa de reconsentimento, né? Então, assim, quando eu tenho a construção do termo, ela é muito, muito importante. Por que ela é muito importante? Porque eu posso simplesmente criar uma situação em que eu não posso nem fazer um termo aberto, mas eu também não posso fazer um termo para uso de dados que eu não pense, que eu não projete, né? Por que eu estou fazendo essa construção de base? Qual é a finalidade dela? Para que ela vai servir? Ela vai ter uma durabilidade? Ela vai ser uma base que vai se extinguir automaticamente? O pesquisador tem que saber um pouco por quê, mas às vezes ele não tem como prever tudo, né? Então, eu acho que as situações de consentimento e aquelas algumas que a lei determina, né? A nova lei vai determinar algumas situações em que obrigatoriamente o pesquisador vai ter que fazer o pedido de reconsentimento. No caso, por exemplo, dos biobancos, em algumas situações, ele vai ser obrigado a reconsentir. Até porque, muitas vezes, o consentimento para o biobanco é para um determinado X números de projetos institucionais, às vezes, e às vezes ele pode querer um trabalho em parceria ou em colaboração com outras instituições, né? E respondendo já para a Suzy, por que eles são diferentes? Do ponto de vista jurídico, o consentimento tem natureza jurídica diferente, né? Eu não vou entrar aqui nas especificidades técnicas, mas assim, vou dar um exemplo. Se um pesquisador faz um projeto de pesquisa onde ele precisa fazer uma coleta de uma query num prontuário eletrônico, ele quer ver uma série de características específicas. Logicamente que o CEP vai dizer assim, poxa, mas tu está lidando com dado, porque tudo é dado em informação relacionada ao paciente. Só que muitas vezes esse uso do dado, ele está dentro do projeto de pesquisa propriamente dito. Eu não tenho um uso exterior, eu não tenho um uso excepcional do dado. Eu não quero extrair dessa base, fazer uma base externa ou fazer um documento que seja distinto daquela estrutura que está ali já precisa. E muitas vezes eu nem vou precisar do consentimento para isso, porque a instituição já vai ter feito lá o consentimento com o paciente que ingressa na instituição e que autoriza a instituição a fazer uso do seu prontuário. Então, eu talvez tenha que submeter ao CEP um outro consentimento se eu quiser fazer uso diverso dessa base, não aquela que foi projetada lá para o uso genérico do prontuário, com informações para coleta específica. Por exemplo, se eu vou fazer, além do uso do dado informacional, eu vou ter que usar a imagem também, ou eu vou ter que usar a voz. Então, eu tenho um uso mais exacerbado do dado. Então, eu vou fazer um consentimento que ele seja mais robusto do ponto de vista da utilização de dados, quando necessário. Porque muitas vezes isso já está implícito no próprio consentimento de pesquisa. Eu não preciso de um consentimento a mais para fazer uso do dado de pesquisa, porque isso já vai estar desenhado do ponto de vista metodológico. E é isso que os CEPs muitas vezes estão exigindo do pesquisador, que ele não só faça o termo de consentimento informado quando tem que utilizar o termo, mas que ele ainda agregue a esse documento um termo específico, como se isso fosse exigência da LGPD. E não é. Não é. Por quê? Porque o termo de consentimento da LGPD diz assim, que ele tem que ser expresso, escrito,
detalhado, mas aí lá no artigo 13 ele diz, não, mas para pesquisa não precisa. Agora, ele não está liberando aquele consentimento ético que muitas vezes ele vai ter que informar o participante de pesquisa sobre, ele vai falar 15 minutos, o senhor vai demorar meia hora para dar toda a informação, para que esse projeto serve, qual é a finalidade dele, né? Quais são os seus benefícios, né? O que o senhor vai receber, quais são os cuidados com o risco desse projeto. Tudo isso é o padrão do consentimento dos projetos de pesquisa normais. E na assistência também. O consentimento na assistência é totalmente diferente, tem uma natureza jurídica totalmente diferente do consentimento para pesquisa e do consentimento de proteção de dados. Então, isso é que muitas vezes, como a palavra é a mesma, as pessoas acham que é a mesma finalidade, mas não é a mesma finalidade. Tem finalidades diferentes. Eu não sei se eu te esclareci, Suzy, assim, não sei se eu respondi. Respondeu sim, Márcia. Muito obrigada. Bom, a gente chegou no limite do nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente a Márcia e a Ilka. Eu acho que foi um momento muito enriquecedor para a gente, né? Ilka, acho que a gente tem que se aproximar, né? Temos um uso de dados, né? Situações de pesquisas muito semelhantes entre o HCPA e a ELSER, né? Então, acho que a gente pode continuar conversando e contando com a parceria da Márcia. Então, agradeço muito vocês. Vou passar a palavra, então, para a professora Patrícia Prola, né, nossa coordenadora da Semana Científica, para fazer o encerramento. Obrigada. Obrigada a todas vocês, em especial a Suzy. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui nesse momento. Pude acompanhar toda essa última atividade que foi excepcional, né? E eu queria, antes da gente fazer efetivamente o encerramento, né, da semana, em nome de vocês que estão aqui na tela, né, e que acabaram de nos brindar com essa excelente discussão, né? Eu queria agradecer a todos os coordenadores de mesa e aos palestrantes da Semana Científica, porque a Semana Científica foi um sucesso, né? Pela primeira vez na história da Semana Científica, nós ultrapassamos 2.700 inscritos, né? E a gente tem, então nunca tivemos tantos inscritos, a gente tem uma parcela importante de inscritos que são de fora da URGS e do Hospital de Clínicas, o que também demonstra, né, o alcance dessa atividade de 5 dias, né? Durante as manhãs, né, que foram atividades num horário mais nobre, vamos dizer assim, nós tivemos uma audiência média aí acima de 250 pessoas em todas as atividades, algumas chegamos perto de 500 pessoas assistindo, o que para nós é muito importante, porque nós não teríamos, né, um espaço físico presencial para acolher todas essas pessoas, se realmente nós tivéssemos 500 pessoas na audiência. Isso me remete para um outro ponto. Eu estive muito próxima, né, da coordenação da Semana Científica pelos últimos 8 anos, né? E por causa da pandemia, nós tivemos que trazer a Semana Científica para um ambiente virtual. Ficamos muito preocupados de perdermos qualidade, perdermos audiência, perdermos interesse, mas de fato isso não aconteceu. E enquanto é muito importante o contato pessoal, a oportunidade, né, de trazer palestrantes de fora, né? Eu acho que os números estão aí para demonstrar que a gente de fato não perdeu nesses últimos anos. De fato, a gente teve uma audiência cada vez maior e, na verdade, atividades cada vez mais inseridas nas nossas necessidades assim do dia a dia, né? De conhecimento, de discussão, de reflexão. E hoje agora, né, fechando aqui a quarta edição virtual, eu acho que cabe uma reflexão também se nós vamos voltar, pelo menos em parte, para uma atividade presencial no ano que vem, que fecha 45 anos ininterruptos de Semana Científica, não é? Mas, por outro lado, talvez, né, o nosso alcance não seja tão grande como usando os meios digitais, né? Lembrando que todos vocês que estão inscritos têm acesso
ao conteúdo não só desta semana, desde segunda-feira já está tudo disponível, né, no site da Semana Científica, mas também a gente tem disponíveis as atividades dos últimos 3 anos, das últimas 3 semanas científicas, o que é muito enriquecedor, porque a gente pode voltar numa discussão, a gente pode ouvir novamente um palestrante, a gente pode usar esse material, né, para educação, para atividades educacionais com os nossos alunos. Então, assim, aproveitar esse momento para dizer da minha grande satisfação de ter participado das últimas 8 edições da Semana Científica, falar do meu orgulho, assim, de toda a comissão organizadora, aqui incluo os colegas da diretoria de pesquisa e também, né, todos os coordenadores adjuntos, coordenadores de mesas redondas e de atividades, de cursos, não é? A equipe da SECOM, que é incansável em entregar um evento muito bem organizado, né? E espero, né, que nos próximos anos a gente siga crescendo e contaminando positivamente não somente a comunidade acadêmica das nossas instituições, né, mas a comunidade assistencial, outras instituições e a sociedade em geral. Então, agradeço aqui, né, a Ilka e a Márcia representando todos os nossos palestrantes e a Suzy representando os coordenadores de atividade. E com isso declaro que está encerrada a 44ª Semana Científica do Hospital de Clínicas. Obrigada a todos.